Olá, meu nome é Giovana e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a história do telefone celular. Bom, começando com a definição de celular, né? O celular é um aparelho de comunicação por ondas eletromagnéticas e ele permite a transmissão bidirecional de voz e dados utilizáveis em uma área geográfica que se encontra dividida em células, por isso dado o nome de celular. E cada uma dessas células é servida por um transmissor ou um receptor. Há diferentes tecnologias para a difusão das ondas eletromagnéticas nos telefones móveis. Temos a tecnologia 1G, que foi a tecnologia analógica, a 2G, que já era uma tecnologia digital, até, assim por diante, até chegar na 5G, que é o que a gente tem hoje em dia. Bom, tudo começou lá em 1875, quando Alexandre Bell e seu auxiliar Thomas Watson fizeram várias experiências para verificar o funcionamento do telégrafo harmônico. O experimento consistia em verificar a vibração de um eletroímã gerada pelo funcionamento de outro aparelho semelhante em uma certa distância. Bell verificou que quando a lâmina de aço vibrava diante do eletroímã, ela induzia uma corrente elétrica oscilante na bobina e essa corrente elétrica produzia a vibração no aparelho que estava na outra sala. E então Bell percebeu que poderia usar esse aparelho para transmitir voz através da eletricidade. E aí, baseado nisso, o Watson construiu o primeiro exemplar. Ele tinha uma estrutura de madeira, né, para manter as partes do equipamento no devido lugar. E por ter essa estrutura, ele foi chamado de telefone forca. Bom, a ideia era que ao falar próximo à membrana, ela vibraria, fazendo a lâmina tremer perto do eletroímã e induzindo correntes elétricas variáveis até sua bobina. Ele esperava que essas vibrações sonoras fossem reproduzidas igualmente na forma elétrica até um ponto, até um outro aparelho idêntico, fazendo-o vibrar e emitir um som semelhante ao inicial. As pesquisas posteriores tinham como objetivo o desenvolvimento de uma membrana para transformar o som em corrente elétrica e produzi-la novamente no outro lado. Até que, em março de 1876, foi realizada a primeira ligação telefônica, bem sucedida, né? O Alexandre Bell ligou para o seu assistente que estava em outra sala e conseguiu transmitir a voz dele. Bom, esse equipamento funcionava de modo bem básico, sendo que ou você ouvia ou você falava, não podendo fazer os dois ao mesmo tempo. E aí, em 1888, foram descobertas as ondas eletromagnéticas pelo cientista alemão Heinrich Hertz. O experimento consistia em duas bobinas ligadas a faiscadores. E aí ele percebeu que quando uma bobina liberava uma faísca, a outra liberava uma faísca de intensidade menor. E aí, a partir de várias repetições, ele percebeu que essa faísca liberada pela bobina secundária era produzida por ondas eletromagnéticas. E esse experimento tornou possível ao laboratório do Alexandre Bell avançar nas pesquisas em transmissão de códigos pelo ar. Bom, aí pulando lá para 1946, foi quando a Bell System lançou o primeiro serviço de telefonia móvel comercial. O equipamento era chamado de MTS e ele era muito grande, aí como dá para ver na foto, e ele pesava cerca de 36 quilos. E esse era um equipamento muito caro, porque ele custava, em média, US$ 30 ao mês, e ainda tinha um custo adicional das ligações, então ele não foi muito popularizado na época. E aí, um ano depois, em 1947, no mesmo laboratório, foi desenvolvido um sistema telefônico de alta capacidade interligado por várias antenas, essas células que eu falei lá no início. E aí, para ter uma noção, como esse laboratório, o laboratório do Bell, estava avançado em relação aos outros, foi quase 10 anos depois do lançamento do primeiro sistema de telefonia lá do laboratório Bell, que a empresa sueca Ericsson desenvolveu seu primeiro celular, denominado Ericsson MTA, e ele pesava cerca de 40 quilos. Bom, a primeira ligação entre dois telefones celulares foi lá em 1976, em abril de 1976. E essa ligação só foi possível graças aos estudos do executivo da Motorola, Martin Cooper. Bom, a partir dessa ligação, o cientista demonstrou como se daria o princípio da tecnologia móvel. E o aparelho, aí como vocês podem ver, hoje ele é conhecido como tijolo. Ele pesava um pouco menos de 2 quilos, mas naquela época era muito revolucionário, né? Um aparelho que dava para ligar fora de casa. Só 10 anos depois, lá em 1986, que o Motorola de Natac foi colocado à disposição do público.
Ele pesava menos de 2 quilos e custava cerca de US$ 4.000. Hoje, US$ 4.000 já é dinheiro. Imagina na época, né? Era bem caro. Bom, o lançamento do primeiro projeto de telefone flip do mundo foi o Motorola MicroTAC em 1989. Esse modelo tinha 9 centímetros de comprimento e pesava menos de 500 gramas, né? Uma evolução bem grande aí já. O modelo é considerado o primeiro telefone de bolso do mundo. E aí só em 1990 que chegou o sistema de telefonia móvel no Brasil, né? E mais precisamente no Rio de Janeiro. E o primeiro modelo de celular a chegar aqui foi o Motorola PT550, né? O Motorola era bem forte no mercado. O primeiro smartphone do mundo foi o IBM Simon, lançado em 1993. Ele era um celular, pager, máquina de fax e PDA. O aparelho incluía calendário, catálogo de endereços, relógio, calculadora, bloco de notas, e-mail, jogos e tela touchscreen. Então, assim, hoje é comum um celular com isso, mas naquela época foi muito, muito revolucionário. Bom, nesse ano também já era possível o envio de SMS. E aí, em 1999, foi lançado um dos celulares mais populares da história, o Nokia 3210. Ele vendeu mais de 160 milhões de unidades ao redor do mundo, e ele foi o primeiro celular a permitir o envio de mensagens multimídia, o MMS. E aí, em 2003 foram lançados os primeiros telefones com câmera. As primeiras câmeras tinham 0,11 megapixels. E aí, em 2005, a Sony revolucionou com a câmera do Sony do modelo K750, um dos primeiros celulares com a câmera de 2 megapixels. E aí, em 2007, o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone. Esse foi um marco, né, para a história dos smartphones. Esse aparelho unia algumas das principais qualidades de um computador para dentro de um aparelho telefônico, com um sistema operacional conhecido como iOS. Os teclados convencionais com botões deram lugar para a tela touchscreen multitouch de 3,5 polegadas. E a partir dessa tela, os usuários tinham a possibilidade de comandar as funções do aparelho com as pontas dos dedos, podendo dar zoom em imagens e folhear álbuns como se folheava livros. E aí, até chegar nos telefones de hoje, né? Esse é o iPhone 11 Pro. Ele tem a capacidade de até 256 GB. Ele pode pesar 100 gramas, né? Muito mais leve do que os telefones lançados antigamente. Alguns telefones já têm a tela 4K, câmera de até 12 megapixels, reconhecimento facial digital, pagamento, GPS, bússola, Wi-Fi, assistente virtual, acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, assim, isso não acaba por aqui, né? Todo ano tem gente pesquisando para colocar mais funcionalidades nos telefones. E, e é isso. Obrigada.